Graça e paz, queridos irmãos. Estamos aqui de volta após a EBD para cultuar o nosso Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 65. Vamos ler do verso 1 ao verso 4 e daremos a introdução a este culto com este salmo. Salmo 65, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: O louvor anseia por ti, ó Deus, em Sião, e a ti será o voto cumprido. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. As iniquidades prevalecem contra mim, quanto às nossas transgressões, tu as purgarás. Abençoado é o homem que tu escolhes e fazes se aproximar de ti, que ele habite em teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, até do teu santo templo. Até aqui. Um salmo de Davi, onde ele destaca que o homem que é escolhido pelo Senhor, que Deus o faz aproximar dele, toda iniquidade e purificação ocorrerá certamente. Ele abre no verso 1 dizendo: O louvor anseia por ti, ó Deus, em Sião, e a ti serão o voto cumprido. E nesta noite possamos aqui clamar e cantar a Deus, gratos porque Ele nos chamou e tem nos abençoado. Que neste momento você cante com alegria ao Senhor, que você louve com aquilo que está no seu coração. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Fique de pé. Boa noite, irmãos. Estamos alegres em estar mais um culto na presença do Senhor. Eu peço que agora você concentre suas atenções aos cânticos, exalte o nome do Senhor com todo o seu coração, com todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Que possamos adorar agora o nosso Deus, porque Ele é o único digno da nossa adoração. A primeira canção que cantaremos fala: Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Que a nossa vida seja a todo momento de adoração ao nome do nosso Senhor Deus. Que possamos ser realmente verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível,
Senhor tem feito em nossas vidas, por toda a transformação que o Espírito Santo tem gerado em nós. Então, que possamos louvar o nome do nosso Deus com toda alegria e sabendo que não há nenhum Deus como Ele. E que possamos sempre ter reverência ao louvarmos o nosso Deus e entregarmos tudo aquilo que temos e que somos nas mãos deles. Amém. Tens o nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás, teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se
Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Glórias ao nosso Deus. Ainda em culto, abra sua Bíblia no livro na carta aos Coríntios, 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 9. Este é o momento dedicado para cultuarmos ao nosso Deus com os dízimos e ofertas. A Juliane vai passar aqui com o nosso ofertório. O texto diz assim: cada homem, dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Versículo 8 agora, no capítulo 9, diz: e Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Dízimo, no Novo Testamento, poucos textos apresentam o que significa o dízimo. E o apóstolo Paulo aqui nos coloca com maestria, não por obrigação, não com má vontade, não por necessidade, mas porque Deus ama um alegre doador. Que essa seja a disposição que esteja no nosso coração, que você possa ser um alegre doador ao Senhor. Para você que está em casa, está passando aqui a conta, né, da igreja, para você estar também cultuando a Deus neste momento. É o Banco do Brasil, agência 6535, dígito 8, conta corrente 11509, dígito 6, favorecida a Isadora Molina Fiorito, nossa tesoureira, CPF 435-255-218, dígito 63. Para você que está aí privado, né, de estar aqui presente conosco, pode estar cultuando ao nosso Deus desta maneira. O texto que vamos trabalhar hoje, queridos irmãos, se encontra no Evangelho de Lucas. Os irmãos lembram que foi pregado no último domingo? É continuação desse texto. Lucas capítulo 17, verso 15 ao 19. A Laura já está ali já. Semana passada ela falou, né, Laura? Que era da mulher encurvada. Lucas capítulo 17, do verso 15 ao verso 19. O título da mensagem, você que nos acompanha aí pelo Facebook: e os 9, onde estão? Então é a continuação daqueles 10 leprosos que foram curados. Ainda abordando aqui essa série de mensagens sobre os milagres de Jesus. Acompanhe comigo o texto. Lucas 17, do verso 15 ao 19. E um deles, quando viu que estava curado, retornou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu sobre a sua face aos seus pés, dando-lhe graças, e ele era um samaritano. Verso 17, respondendo Jesus, disse: não foram 10 os purificados? Mas onde estão os 9? Verso 18,
não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E no verso 19, e ele disse: levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te curou. Até aqui. Incline sua cabeça, vamos orar mais um momento, mais uma vez, pedindo o auxílio do Espírito Santo para nos trazer todo o entendimento da palavra de Deus. Senhor Deus, Pai amado, pedimos pela tua graça neste momento. Pedimos, Senhor Deus, que o Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas, nos trazendo o entendimento da sua palavra, a compreensão, principalmente a santificação que existe nela, para as nossas vidas. Deus, que não seja mais eu aqui falando, mas o teu Espírito ministrando a tua santa palavra, direcionando as palavras corretas e também impedindo aquilo que não é do seu desejo. Que a eficácia, Senhor Deus, da tua palavra nas almas, nos corações, esta noite seja abundante. Que esta noite, Senhor Deus, almas se rendam a Cristo. Que esta noite, Senhor Deus, almas reconheçam que Jesus Cristo é o Salvador. Assim oramos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Lucas 17, do verso 15 ao 19. A continuação do texto que explanamos aqui na semana passada, no domingo. A cura dos 10 leprosos. Vimos que muitos estavam ali desamparados, em grupo. 10 eram os leprosos. E agora observamos no texto que apenas um deles retorna em agradecimento. A descrição da lepra, como foi dito aqui, essa doença terrível, principalmente naquela época, a qual não tinha cura, era algo realmente que trazia um estigma para quem a possuía. Uma pior doença da carne, a qual poderia ter naquela época. Também já deve ter ouvido que essa enfermidade é um símbolo que o pecado traz para a alma. Ou seja, de como o pecado a contamina e destrói. Um leproso era assim visto pelo povo judeu. Um leproso era marcado com essa doença e automaticamente as pessoas ali está um pecador. Eis aqui que haviam surgido diante do Salvador, como eu disse aos irmãos, 10 leprosos ao mesmo tempo. Uma grande quantidade de infelicidade, de sofrimento. Assim como vimos também semana passada, quando você tinha esta doença, você tinha que habitar e morar fora das muralhas da cidade, fora dos muros. Uma segregação terrível. Longe dos familiares, longe das pessoas a qual amamos. Realmente, ter esta doença, neste contexto, era algo terrível. Destacamos, diante de algo tão terrível, também a graça abundante de Jesus Cristo. Destacamos a graça triunfante do nosso Senhor Jesus, manifestada àqueles 10 leprosos. Curar um desses enfermos era de todo impossível naquela época. Não existia cura como existe hoje para tal doença, hanseníase. Contudo, nosso Senhor curou 10 ao mesmo tempo, imediatamente. Isso é algo maravilhoso. Jesus Cristo é apresentado nesta passagem como a fonte de toda a graça. É tão generosamente dispensada ao favor desses homens, que ordena aos 10 irem a se mostrar, a se apresentar aos sacerdotes, e somente no caminho, rumo àqueles religiosos, é que realmente eles descobrem a verdadeira cura. No caminho eles olham para si e realmente constatam que eles estavam curados. No caminho. Representando talvez para cada um de nós aqui
novo nascimento. Deve ter sido para eles uma espécie de novo nascimento. Constatar que sua carne fora restaurada ao mesmo estado de quando eram crianças. Olhamos para as nossas almas, e eu te encorajo agora a relembrar, para aqueles que já professam uma fé em Jesus Cristo, a época a qual você andava desgarrado do nosso Senhor, a época a qual você se encontrava leproso, deformado, espiritualmente falando. E quando Jesus Cristo veio até você, o Evangelho foi apresentado, e através de um novo nascimento, a alegria que você teve ao se encontrar com Cristo. Eu comparo a alegria desses homens à alegria do novo nascimento, do encontro com Jesus Cristo. Porém, ao mesmo tempo, agora, vemos uma alegria e ao mesmo tempo a frieza de 9 deles. 9 deles eram frios espiritualmente. A informação triste que encontramos aqui é que 9 deles, mesmo havendo constatado terem sido admiravelmente curados, seguiram em direção aos sacerdotes da maneira mais fria possível. Receberam a cura, receberam a libertação que eles precisavam para encontrar com seus familiares, para poder ter as suas vidas restauradas. Ao mesmo tempo que eles conseguiram isso, eles ignoraram o agradecimento, a gratidão ao nosso Senhor. Uma frieza que logo após vem acompanhada de um esquecimento. Jamais foi registrado o retorno desses homens, dos 9. Não foi, eles foram esquecidos. Tal como entraram, saíram da história juntos. Ganharam uma bênção notável, seguiram o seu caminho e nunca mais se ouviu falar deles. Diferentemente deste, que retorna, que agradece, com o coração alegre ao nosso Senhor. Somente um desprezado samaritano voltou para expressar a sua gratidão. Somente um. A desgraça faz parte de estranhos amigos íntimos. Eis porque os 9 leprosos da linhagem de Israel suportaram se associar a um samaritano rejeitado. Temos que entender como os judeus encaravam os samaritanos. Os samaritanos, como vimos no texto de 2 Reis, eles se misturaram com outros povos, deram a casamento de suas filhas e seus filhos, levantaram altares idólatras e ao mesmo tempo adorando ao Deus naquele mesmo local. Pessoas totalmente híbridas, misturadas, miscigenadas. E um judeu, ao olhar para um samaritano, tinha em sua mente todo esse resgate do que representava eles, do que eles faziam. Porém, vimos aqui um pouco antes que eles estavam juntos, em uma só voz, clamando: Senhor, tem misericórdia de nós. O que uniria um samaritano a esses outros? Somente a desgraça. O mais improvável, então, acontece. Mas justamente este, por mais surpreendente que poderia parecer, foi o único, o samaritano, que, tomado de um repentino impulso de gratidão, voltou ao seu benfeitor. Caiu aos seus pés e começou a glorificar a Deus. Podemos, irmãos, chegar à conclusão de que gratidão é uma raridade. É algo raro. É algo que pouco se acha no coração dos fiéis. E um momento aqueles homens estavam clamando: Jesus, tem misericórdia de nós, expressando e professando até mesmo uma fé. Mas em um certo momento esses homens são encontrados numa frieza, seguindo em direção aos sacerdotes. Apenas um retorna, apenas um agradece.
Se olharmos em torno, entre todas as possíveis especiarias da alma, raramente se encontra o incenso da gratidão. Deveria ser tão comum quanto as gotas de orvalho que ocorrem nos telhados da manhã, ou pela relva, pela vegetação. O mundo está cada vez mais seco de gratidão a Deus. A gratidão a Cristo já era bastante escassa em seus próprios dias. Quem dirá hoje, onde o amor de muitos está esfriando? Sou capaz de arriscar que a proporção de pessoas que o louvavam seria de 1 para 10. Para ser mais preciso, de 1 para 9. O assunto de hoje, meus irmãos, é justamente este: a gratidão ao Senhor Jesus Cristo. É isso que o texto nos remete, nos revela e nos abençoa. A gratidão. O verso 15 diz: um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. O caminho, o destino deles era apenas um: cumprindo a ordem de Jesus Cristo, vão e se apresentem ao sacerdote. E eles estavam indo. Neste percurso eles olharam, foram curados, e um viu que foi curado, conforme o versículo 15, e voltou louvando a Deus. E o detalhe que o texto nos traz: em alta voz. Em alta voz. Tamanha era a alegria deste homem, tamanha era a gratidão em Cristo, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor. Existem mais pessoas no nosso meio que recebem benefícios. A proporção é maior daqueles que recebem benefícios de Deus para com aqueles que agradecem ao nosso Deus. Se formos colocar na balança quantos agradecem e quantos recebem a bênção, os benefícios do nosso Senhor, essa balança é desproporcional, com certeza. 9 pessoas curadas por Deus, e somente uma glorificando a Ele. Apenas uma pessoa se ajoelhando aos pés de Jesus em atitude de gratidão. Será que hoje esse cenário estaria mudado? Será que hoje, dentro das igrejas, as pessoas são gratas ao nosso Senhor? Porque algo é certo entre nós, entre todos nós, meu irmão, que todos aqui, ímpios, justos, recebem a misericórdia de Deus todos os dias. Digamos que uma misericórdia comum de Deus, comum apenas pelo fato de Deus ser tão liberal em concedê-la continuamente e sem cessar aos homens. Pois, na verdade, cada uma de suas bênçãos é de valor inestimável. O acordar, o respirar, o ir trabalhar, o abraçar os filhos. É Deus que nos permite, que nos concede isso. Porém, somos gratos. Porque as Escrituras nos revelam que o sol nasce para os justos e os injustos. Em Mateus 5, verso 45, diz assim o texto: para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. A misericórdia comum, o ar, o alimento. Não é necessário você ser crente em Jesus Cristo para ter o alimento na sua mesa. Mas quem concede isso? O momento de dízimos e ofertas, quando falamos da gratidão no coração, é exatamente focando isto. Quem realmente retorna e agradece? Não estou falando apenas de dinheiro, mas realmente em devoção, em um debruçar diante de Cristo e reconhecer que é Ele que está sustentando a minha vida e a vida dos irmãos. Render a Ele essa glória, ser grato a Ele pelo dia, pela chuva, por tudo que temos feito. Apenas um homem entre 9 louva a Deus. Essa proporção é absurda.
Mas um entre 9 louva a Deus. E com um frio, obrigado Deus. E pronto. É tudo que é oferecido. Muitos agem assim. Existem alguns de nós que realmente o louvam por seus benefícios, mas que louvores pobres. Há um hino que diz assim, irmãos: as hosanas definham em nossa língua e desaparece a nossa devoção. Cada vez mais. Cada vez mais. Pessoas que até mesmo receberam um milagre em sua vida. Pessoas que receberam algo que só apenas poderia vir de Deus. Porém, quando adquire este milagre, este benefício, rapidamente vira suas costas para o Senhor. E com um frio obrigado, Deus segue a sua vida. Não louvamos a Deus de maneira adequada. Não. Proporcional, de maneira intensa, como este homem que voltou. Recebemos um continente de misericórdias todos os dias e retornamos apenas com uma pequena ilha de louvor. Ele nos derrama bênçãos novas a cada manhã. Será que o meu louvor e o louvor do irmão está proporcional àquilo que Deus tem nos oferecido? Lamentações 3, verso 22 e 23, diz o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Se as misericórdias de Deus se renovam cada manhã, assim se espera do nosso louvor e da nossa gratidão a este Deus. Assim como somos abençoados todos os dias, devemos render a Ele este louvor e gratidão, como este único homem samaritano está fazendo aqui no texto. Contudo, deixamos os anos passar e raramente observamos o dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor a qual os fiéis se dedicam? Para nós, o domingo. É triste ver toda a bondade de Deus e toda a ingratidão do homem. Isso é triste. O grande grupo de pessoas que recebe benefícios, mas aqueles que louvam a Deus são tão poucos que até uma criança poderia relacionar seus nomes. Pessoas que não vêm depositar aqui no altar de Deus a sua gratidão, nem mesmo em suas casas. Pessoas que passam um dia inteiro sendo abençoado, sendo guardado por Deus, e ainda conseguem ir se deitar sem ao menos dizer um obrigado, Deus. Será que você não é essa pessoa? Você tem sido grato ao Senhor na mesma proporção que Ele tem te abençoado? Você é este um? Ou você está entre os 9? E essa mesma pergunta eu faço para mim, para todos nós. O número dos que suplicam a Deus é bem maior do que o número dos que o louvam. E quando eu digo louvar, é ser grato. É ter a sua vida em eterna alegria, em confiança, em temor a Deus. Um louvor aceitável ao Senhor. Louvar não é apenas cantar, meu irmão. Louvar é viver para a glória de Deus. É triste ver todos aqueles 10 homens leprosos rogaram por cura. Todos eles, por mais debilitados que estivessem, ainda assim levantaram uma voz em súplica e juntos. Olha o verso 13. Olha eles juntos. E eles levantaram sua voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. No momento de suplicar e pedir, nós somos bons, né? No momento em que precisamos de algo,
rapidamente recorremos a Deus. E Ele, devido às suas misericórdias, nos atende muitas das vezes. A pergunta que fica é exatamente se temos a gratidão deste homem. Todos eles se uniram em uma só voz quando pediram. Contudo, ao chegar ao magnífico e culminante momento do louvor, um coral ao Senhor Jesus, era o que se esperava desses homens. Todos eles juntos ali, obrigado, e em alta voz cantando e agradecendo. Mas o que vemos no texto aqui é um solo que entoa notas musicais. É apenas um. Apenas um. Muitos oram quando estão perto da morte. Mas se melhoram seus louvores, é que adoecem e morrem. Muitos, quando estão nos seus últimos dias doentes, fazem de tudo. Negociam, fazem promessas. Porém, quando saem, quando Deus realmente concede a saúde, quando Deus realmente concede a ele a liberdade de não estar mais naquele hospital, naquela maca, cadê o louvor? É o seu louvor, é a sua gratidão que permanece doente e morta. O anjo da misericórdia, ouvindo-os à porta, não ouve nenhum cântico sequer de amor, nenhuma música de gratidão. É profundamente triste, realmente, que haja mais oração do que louvor, mais pedidos do que gratidão. Isso é triste. A maioria de nós ora mais do que louva. Oramos o suficiente, creio, mas o louvor onde está? Oramos, eu tenho certeza que existem irmãos que oram muito, oram e oram, mas e o louvor? Aonde está? Deus busca verdadeiros adoradores. O que isso significa para o irmão? Quando reunimos, sempre oramos, existem aqui os cultos de orações. Nos reunimos, teve vigília aqui na última sexta-feira. Mas e o louvor de nossas vidas? A gratidão? Raramente louvamos. Em nossos quartos, antes de dormir, oramos. Mas será que louvamos? Será que louvamos? Orar não é um exercício tão celestial quanto louvar. Orar não está acima de você louvar, de você ser grato. As duas coisas andam juntas. A oração é feita para determinado tempo. O louvor é para a eternidade. O louvor é constante. O louvor permanece. O louvor deve sempre seguir as pegadas da oração. Ou então, até mesmo pela graça divina, preceder. Ser grato antes de pedir. Louvar a Deus em alta voz, com a sua vida, com a minha vida, antes de pedirmos. Aprendemos muito por meio da oração. Lutero diz o seguinte: orar bem é estudar bem. Mas Spurgeon já acresce outro detalhe quando ele fala de louvor. Louvor é um grande instrumento para o instrutor. A oração e o louvor são os remos por meio dos quais o homem pode fazer o barco navegar nas águas profundas do conhecimento de Cristo. Para se ter conhecimento, temos que ser gratos, temos que louvar a Deus. Aprendemos muito com este louvor de vida. O louvor, portanto, mereceria o primeiro e mais elevado lugar, não é mesmo? Vamos nos dedicar mais, então, à atividade que os seres celestiais, que neste momento estão fazendo. O que acontece nos céus? O que está acontecendo? O que os anjos fazem? A não ser adorar, louvar a Deus constantemente, incessantemente. O que se espera de um filho de Deus? O que se espera desta vida a qual glorificamos o nome de Deus? O louvor sincero. Vamos nos dedicar mais, meus irmãos. Oração é a nossa súplica de mendigar. Mas me parece que mais pobre é o mendigo que não louva quando recebe o favor. Você gostaria daquela
pessoa que está ali lhe pedindo, tão necessitada, no seu estado miserável, e você pergunta a ela o que você precisa, e ela expõe os seus desejos, e você vai e concede a ela os desejos, e ela vira as costas para você e vai. Mais pobre é o mendigo que não louva quando recebe o favor. Mais se obedece a um ritual do que se louva a Cristo. É o que vemos também nesse texto. Quando Jesus diz aos leprosos: ide e mostrai-vos aos sacerdotes, lá se vão todos eles obedecendo. O ritual, a religiosidade, precedendo o louvor e a gratidão. Nenhum fica para trás, apenas um, no entanto, retorna para adorar um Salvador pessoal e louvar o seu nome. Do mesmo modo, você vai hoje à igreja, ao culto, lê a Bíblia, realiza todos os seus atos de devoção externos, mas quão pouco louva interiormente a Deus? Quão pouco se lança realmente aos seus pés, sentindo aquilo que pode fazer a sua alma cantar de gratidão àquele que lhe tem feito coisas indizíveis, coisas grandiosas. Práticas piedosas exteriores são bem mais fáceis e comuns. A questão é o interior, meu irmão. O tirar de dentro do coração um amor agradecido. Que coisa rara é isso, de 10, 9 obedecem a um simples ritual, enquanto apenas um louva verdadeiramente ao Senhor. O fato de estar na igreja, o que isso significa realmente? Sabemos que isso é importante, que faz parte da adoração verdadeira, mas apenas o ato exterior, o que ele significa apenas isolado. Ler a Bíblia, como vimos aqui na EBD, sem a presença do Espírito Santo, do que adianta? Do que adianta as nossas vidas sem um louvor sincero a este Deus? Do que adianta nós aqui reunidos sem um verdadeiro louvor e gratidão a este Deus? Seríamos como os fariseus, que o próprio Jesus Cristo repreende, Mateus 15, verso 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não louvamos o nosso Senhor na mesma proporção dos benefícios recebidos. E isso deveria nos constranger todos os dias. Se a gratidão acompanhasse na mesma medida os seus favores, o tesouro de Deus transbordaria. Não haveria necessidade de se fazer campanhas de missões ou ficar motivando o povo de Deus quanto à autonegação, se houvesse louvor plenamente proporcional à nossa fé. O quanto proferimos crer em Deus, crer no Evangelho. Será que precisaria? Vamos fazer campanha, enviar um missionário, se realmente as nossas vidas rendessem um louvor genuíno e sincero? Isso é uma grande incoerência. Cremos para alcançar o céu e a eternidade, mas não magnificamos o Senhor como deveríamos. Pela terra e pela temporalidade, por este momento. Não estou julgando aqui, meu irmão, a sua fé, mas estamos aqui juntos analisando os resultados, conforme o texto está nos revelando. 1 entre 10, entre 9, para ser mais exato. 1. A fé daqueles leprosos só era real no que se refere à cura. Lembra que eu falei para os irmãos aqui, os consumidores gospel? Não acreditavam propriamente na divindade de nosso Senhor. Mesmo eles falando, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles não acreditavam nisso, na sua divindade, no seu senhorio, como filho de Deus. Só criam nele visando receber alguma coisa. E isso foi constatado pela atitude deles, ao se depararem com os seus corpos restaurados.
dias. Mas a partir do momento que ela devolveu o louvor que era devido ao Senhor, dizendo: Deus, o Senhor me dá um filho, que eu entrego este menino ao teu serviço na sua casa para ser o teu profeta. Aí Deus foi lá e concedeu o filho a ela. E veio Samuel. As bênçãos do Senhor têm que ser acompanhadas com gratidão e louvor ao seu santo nome. Talvez você não receba aquilo que você está esperando, porque você precisa de mais gratidão. Precisa pedir a Deus: Deus, me dê gratidão. Me dê um coração, como lemos em 2 Coríntios capítulo 9, um coração alegre ao Senhor. Talvez é isso que precisamos. Assim também acontece no nosso meio com esses leprosos. Eu quero a vida eterna, eu quero a cura, eu quero a libertação, eu quero isso e aquilo outro. Visam apenas consumir. E cadê o louvor? Cadê a gratidão? Alguns deles até mesmo esperam ser salvos, mas não o louvam como deveriam. A vida deles é desimpedida, examinando sua própria pele espiritual para ver se a lepra, o pecado se foi, constantemente. E ainda joga contra Deus: Deus, eu estou indo para a igreja, eu estou orando, eu estou fazendo isso, olhem para mim, eu estou fazendo. Isso não é gratidão, isso é barganha, isso é dar querendo receber, isso não é gratidão. Sua vida religiosa se resume em uma busca constante, não de Deus, mas de si mesmo, para ver se foram realmente curados ou salvos. Esta é uma maneira insensata de gastarmos as nossas vidas, nossas energias, uma busca no aqui e agora. Um dos doentes sabia, como os demais que foram curados. Um deles tinha esse coração grato. Um deles foi realmente transformado. Todavia, por isso mesmo, ao contrário dos outros, o próximo impulso do seu espírito foi apressar-se em voltar até onde ele estava, o nosso Senhor, o seu glorioso médico. Cair aos seus pés e louvar aquele que o havia curado, e em voz alta. Em voz alta. Não é aquele: não. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo. A minha vida está aqui. Eu me rendo ao Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele sabia exatamente o que o autor de Hebreus nos diz, para sermos agradecidos. Hebreus 12, verso 28. Isso estava no coração deste que voltou. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Agora, a incoerência mora onde, meus irmãos? Em você querer ser salvo e não ser grato. São duas coisas que não andam juntas. O que anda junto é ser salvo, ser remido por Jesus Cristo e ao mesmo tempo agradecido. Eu não vivo por aquilo que é aqui e agora, vendo se eu recebi a bênção ou não. Eu vivo porque eu sei que está reservado um reino inabalável no Senhor Jesus Cristo. Essa é a diferença. Verso 16 diz que ele prostrou os seus pés de Jesus e lhe agradeceu. E lhe agradeceu. E o texto faz questão de registrar para nós: este era samaritano. Cadê os outros? Cadê os outros? Talvez judeus? O simples ato daquele homem bem pode demonstrar o caráter do louvor. O louvor não assume a mesma forma em todas as pessoas. O amor a Cristo, tal como as flores, por exemplo, adota formas diversas e singulares, mas as verdadeiras são aquelas que retornam e agradecem. São diferentes, por isso que uns são gratos e outros não. Uns acham que são agradecidos, mas a pergunta é: será que realmente Jesus Cristo
para ele ou para ela como um verdadeiro adorador. Um verdadeiro louvor. Somente as flores artificiais se parecem, são idênticas. Isso é uma figura de linguagem que eu estou utilizando aqui com os irmãos. O louvor vivo é marcado pela individualidade. Apenas aquele homem era um dos 10 que sofriam do mesmo mal, mas estava sozinho quando voltou para louvar a Deus. As pessoas que são gratas, elas se destacam no meio das outras. Elas são individuais. As pessoas que realmente rendem ao Senhor um louvor genuíno nas suas vidas, vocês observam ela de longe, porque ela é singular. O que é grande, na sua grande massa, iguais, são aqueles que são ingratos. A gratidão é única em um mar de pecados. É única. O louvor vivo é marcado pela individualidade, como eu disse. Você pode pecar acompanhado, pode estar indo para o inferno junto com uma multidão, mas quando obtém a salvação, buscou e se coloca diante de Jesus sozinho. Você não precisa de ninguém, porque a salvação ela é individual. Jesus tem uma tratativa com o indivíduo, é sozinho. Não é a minha esposa que me salva, não é eu que salvo ela. A minha salvação não tem que depender dela, nem a dela de mim. Quando realmente somos gratos, buscamos a Jesus Cristo como este homem que sozinho voltou e rendeu a glória a Ele. Foi grato. Por isso que a palavra é espada, porque quando ela atinge o coração, este homem, ele rompe com o mar, com a multidão, e volta e retorna rendido, submisso ao Senhor. Isso que significa conversão. Gratidão é acompanhada de conversão. A verdadeira gratidão dispensa companhia. Se uma vez salvo, embora se alegre em louvar a Deus com os outros, e isso é normal, gostamos de estar juntos, eles não se unirem a você, isso não é impeditivo. Mesmo que você esteja sozinho ou sozinha, isso não é impeditivo para você ser grato a Deus, louvar o seu santo nome. Esse homem não precisou de ninguém, apenas o trabalhar de Jesus Cristo no seu coração foi o suficiente para ele retornar aos seus pés. A verdadeira gratidão então dispensa a companhia. A verdadeira gratidão demonstra a presteza, a rapidez. Ele voltou a Cristo imediatamente. Imagine, irmãos, eles estavam juntos, os 10, e os 10 constataram que estavam curados. Os 9 continuaram. Ele, não, eu preciso voltar, eu preciso agradecer. E ele voltou, pegou o caminho contrário, conversão. Ele voltou até onde Jesus Cristo estava para ser grato. Demonstra presteza. Quando somos convertidos, realmente salvos em Jesus Cristo, somos rápidos em agradecer. Rápidos. Nossas vidas são realmente transformadas. Pois não é de supor que o Salvador havia permanecido, nem ao menos ele sabia se o Salvador estava lá ainda. Mas ele voltou. Por que ele voltou? Mesmo sem saber se ele permanecia lá. Porque a gratidão era tão grande no seu coração. A alegria era tão grande que ele falou, eu preciso voltar. Eu preciso encontrar ele. Isso queima dentro de mim. E ele voltou. E encontrou o nosso Senhor Jesus. Com rapidez, ele expressa a gratidão. O homem, quando se é salvo, rapidamente expressa a sua gratidão a Deus. Pensar 2 vezes? Não, ele vai. Dizem, mas este não é o caso quando o coração está cheio de amor a Cristo. Pensar 2 vezes. Isso não é o caso. Quando o seu coração está cheio de amor por Cristo, realmente você ama Ele, você tem rapidez, presteza. As minhas expectativas eram maiores. Muitas pessoas deixam de ser gratas a Deus porque elas colocam expectativas. Eu faço planos, eu quero
ser isso, e eu quero que o Senhor me atenda nesta área. Aí Deus contempla com pequenos resultados. E essas pessoas não depositam, mesmo nessa pequena coisa, a gratidão a Deus. Mas que pequenos resultados se seguiram. Mas isso não é suficiente. Sim, eu digo aos irmãos, é melhor colocar um único tijolo hoje, do que planejar a construção de um palácio para o ano que vem. E se Deus lhe der um tijolo que seja, meu irmão, seja grato por este tijolo. Como você deseja alcançar um palácio, ter coisas grandes ao Senhor, sendo que a gratidão não é acompanhada nas pequenas coisas? Esse é o nosso problema. Glorifique ao seu Senhor agora por sua salvação no presente. Glorifique agora, agradeça agora. Imagine se Deus agisse desta forma conosco. Imagine se as misericórdias de Deus permanecessem em quarentena. Segundo Lamentações, seríamos consumidos. Consumidos. Já pensou, meu irmão? Já pensou você que nos assiste? Se as misericórdias, a dispensação de Deus sobre nós acompanhasse a nossa gratidão, fosse proporcional, você estaria aqui ainda? Essa é a pergunta. Você estaria? Porque os louvores deviam esperar a porta, mesmo que fosse por uma noite. Por quê? O maná caía toda manhã para o povo de Israel. Deixe que os seus louvores surjam bem cedo também. Assim como as misericórdias de Deus se renovam, se renove também o seu louvor e a sua gratidão e a sua busca ao nosso Deus. Louva 2 vezes quem louva imediatamente. Louva 2 vezes quem louva imediatamente com presteza. Mas quem não louva imediatamente, quase nunca ou nunca louva. Quem deixa para depois, você depois eu agradeço. Será que agradece? Para ser contemplado quer na hora, mas para agradecer quer depois. A qualidade seguinte do louvor daquele homem era a sua espiritualidade. Percebemos isso no fato de que ele certamente deu uma breve parada em seu caminho rumo aos sacerdotes. Como eu fiz aqui, mostrei para os irmãos, sua obrigação era de ir até os sacerdotes. Ele recebeu uma ordem para fazer isso. Vá para os sacerdotes. Mas existe, preste atenção, uma proporção em todas as coisas. E algumas tarefas são maiores do que as outras. O que vem primeiro? A sua gratidão ao Senhor ou o cumprimento de ritos religiosos? Como eu disse, vida na igreja. O que vem primeiro? Fui mandado ir até os sacerdotes, mas estou curado. Certamente ele pensou. E esta nova circunstância afeta a ordem e a prioridade da ação. A primeira coisa a fazer agora é voltar e dar testemunho de gratidão, glorificar a Deus no meio de todas as pessoas, caindo aos pés daquele mestre que me curou. Provavelmente ele pensou isso. Certamente ele pensou isso porque ele retornou, ele rompeu. É bom observarmos a lei sagrada das proporções. A mente carnal coloca as tarefas ritualísticas em primeiro lugar e o que é exterior se sobrepondo sobre o que é espiritual. Mas o amor logo percebe que curvar-se aos pés do grande, o verdadeiro sumo sacerdote, deve ser a tarefa maior e a primícia de nossas vidas. É isso que temos que entender. Na vida daquele homem, o espiritual venceu o cerimonial. O espiritual veio primeiro. Ele percebeu que sua principal tarefa era adorar em pessoa a pessoa divina que havia o libertado de sua terrível doença. João 4:23 procura por essas pessoas, que é o texto dos adoradores. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, espiritualidade vem primeiro, e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. São estes. Estes são salvos. Estes
são os remidos pelo Cordeiro, os que o adoram em espírito e em verdade. Devemos ir primeiramente a Jesus. Venham ao seu culto, reúnam-se em adoração regular. Mas se você ama o Senhor, vai querer alguma coisa a mais. Isso aqui não vai ser o suficiente. Vai querer ir até o próprio Jesus e lhe dizer que o ama. Vai querer fazer por si mesmo alguma coisa extra que possa mostrar a gratidão do seu coração a Ele. Não vai saciar. A sua sede e fome de justiça não vai ser contentada com simples vir à igreja. Você vai querer render, falar a Ele: eu te amo, Jesus. Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor faz na minha vida. E isso todos os dias, constantemente. A verdadeira gratidão também se manifesta em intensidade, porque o texto nos diz que ele louvou em alta voz. A intensidade é perceptível. O homem voltou em voz alta, glorificou a Deus. Poderia ter louvado de uma maneira mais contida? Talvez. Mas quando você acaba de ser curado de uma lepra, o que será que vai sair da sua boca? Uma voz bem baixinha? Você que vê os seus membros, alguém que já viu um leproso? Ou já viu fotos? Pessoas que perdem o nariz, perdem a orelha, perdem parte do seu corpo por causa dessa doença terrível. E ao olhar para o seu corpo tudo restaurado, será que é uma voz baixa? Será que você só vai dar um obrigado? Eu tenho certeza que não, e assim acontece com as nossas almas. Porque as nossas almas se encontram também, como eu disse aqui, deformadas. E quando Jesus nos restaura, qual é o sentimento que acompanha? E você tem a capacidade de olhar para a sua alma, assim como eu também tenho para olhar para a minha, e enxergar qual é o estado dela, se eu sou grato, as coisas que ainda me faltam, espiritualmente falando. Então a gratidão, ela é acompanhada pela intensidade. Assim como este homem olhou para o corpo e falou: aleluia! Ele me curou! Eu vou voltar, eu vou agradecer. O fervor e a alegria apresentado em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7 ao verso 9. Olha o que é o sentimento de um salvo. Acompanhe comigo, meu irmão. Assim acontece, Pedro escrevendo sua carta a essa igreja, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. Então estamos falando de crentes verdadeiros. E resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto como nós, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam. Olha só esse termo. Exultam com alegria indizível. Será que a salvação é acompanhada de um fervor da alma? Um fervor de alegria? Alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então a gratidão, o louvor genuíno, esse fervor, essa alegria indizível tem que acompanhar aqueles que foram alcançados por Cristo. E é isso que é apresentado no texto para cada um de nós. Na verdadeira gratidão existe humildade, porque qual foi a atitude deste homem? Ele se colocou aos pés de Cristo. Humildade. Aquele homem caiu aos pés de Jesus. Ele não entenderia inteiramente a posição que lhe competia enquanto não estivesse prostrado lá dentro. Não sou ninguém, Senhor, parecia dizer, e por isso caiu com o seu rosto em terra. O lugar certo da sua prostração era ali, aos pés de Jesus. E este é o mesmo local que eu e você, meu irmão, temos que estar, aos pés de Cristo. Em atitude de humildade, e esta é a primeira bem-aventurança, a humildade de espírito.
Além de tudo isso, havia ainda adoração. Prostrado aos pés de Jesus, dando-lhe graças, que possamos sempre adorar nosso Salvador. Se há um Deus, Ele para nós é o Deus em Cristo. Não deixemos jamais de adorar aquele que provou sua divindade ao nos libertar da lepra do pecado. Temos que buscar. Toda adoração seja dada à sua suprema majestade. E no verso 17, Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Jesus pergunta àquele homem. Porém, o texto não registra a resposta deste homem. Este homem permaneceu em silêncio. E o silêncio nos ensina. O silêncio do homem, juntamente com a sua gratidão, seu silêncio como que censurando os outros. E Jesus pergunta: cadê os outros? Eu imagino a cena, irmãos, ele abaixando sua cabeça e ficando aqui. Quando o Salvador lhe perguntou: e os 9, onde estão? Aquele homem não respondeu. E os 9, onde estão? Mas o pobre homem que fora curado e estava a seus pés, não tem palavra alguma a dizer contra aqueles outros 9 mal agradecidos. Pois se encontra muito ocupado com a adoração pessoal. Isso nos ensina muito. Às vezes nos incomodamos com a indiferença e a ingratidão dos outros. E quando estamos alegres em Cristo, nós temos foco. Nós permanecemos e não tem tempo para você ficar olhando a grama do vizinho. Você está ali grato ao Senhor. A sua gratidão tem que ser depositada no altar de Cristo. Se o outro irmão não está sendo grato, isso não é algo que você tem que se preocupar. Porque aqui está apenas um e os outros 9 ingratos. Ele poderia muito bem, nessa pergunta, falar: eles são ingratos, ele não quer saber de nada. Aqueles homens lá não têm nada com o Senhor. Mas não, ele permaneceu calado. Porque o objetivo dele era apenas ser grato a Deus. Ser grato ao Senhor Jesus Cristo. Ele tinha foco. Então, meu irmão, eu digo para vocês, diante do texto, isso ele me permite. Não se preocupe. Entregue ao Senhor a sua gratidão. Se preocupe em você ser um verdadeiro adorador. E se a pessoa que está próxima de você não é grata, foque na sua gratidão. Porque talvez ela vendo a sua luz, a sua gratidão, a sua rendição a Jesus Cristo, talvez ela perceba o quanto ela é ingrata. E isso lhe incomode e lhe traga para perto de Jesus também. Mas não é uma preocupação para você. Você tem que colocar a sua gratidão em Jesus. Ganhamos foco ao sentirmos a graça de Deus em nosso coração. Se o que eu tenho a fazer é proclamar o meu louvor, não há porquê, nem como me preocupar em acusar qualquer outro que possa estar sendo ingrato. E no verso 18, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele pergunta. Jesus faz uma pergunta retórica. Ele sabia a resposta. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Ou seja, logo este samaritano é o único que volta? O que isso significa para você? Não. Sabe quem são as pessoas realmente gratas ao Senhor? São aquelas que são mais desprezadas, são mais excluídas, vivem às margens, sem nada. Um samaritano e leproso. Porém, quando ele recebeu algo, ele voltou para agradecer. E os outros? Jesus pergunta. O homem fez o que podia e devia. Uma tranquilidade de consciência e um descanso de espírito acontecem sempre quando você sente estar fazendo o que pode e o que deve por uma causa ou uma razão.
Você sente a paz do Espírito. Gratidão é a manifestação de um amor pessoal. O amor pessoal a Cristo é uma das coisas mais doces além do céu. Não podemos desfrutar tão bem deste amor pessoal como quando fazemos por meio da nossa gratidão, tanto do coração quanto dos lábios, dos atos e das atitudes. Isso é algo doce. Quando os seus lábios são gratos, quando as suas atitudes são gratas, quando a sua vida rende um louvor sincero. Gratidão proporciona uma visão mais clara e ampla. Espiritualmente falando, este homem tinha uma visão mais clara de quem realmente era Jesus Cristo. Por isso o acompanhou. Ele enxergava além, ele enxergava mais profundo do que esses homens ingratos que não retornaram. Uma bênção relacionada ao louvor que ele é aceitável por Cristo. Evidentemente que o Senhor Jesus Cristo ficou feliz por este homem e satisfeito. Foi triste para ele ver que os outros 9 não tinham vindo, mas alegrou-se sem dúvida por esse único homem que voltara. E se você é o único ou a única que rende gratidão a Deus, que está sozinho, sendo grato ou grata, saiba que Jesus se alegra de um verdadeiro adorador. Uma bênção relacionada, isso é uma bênção. Seria este o estrangeiro, o único, o samaritano? Esta posição inferior, tal qual a desse homem, que era de um repudiado samaritano, contudo, ao louvar a Deus, ele se transformou em um salmista do Deus de Israel, não mais um rejeitado estrangeiro, mas alguém importante nas mãos de Jesus Cristo. Esses serão exaltados. Esses serão exaltados. Não são aqueles que buscam status, não buscam posições. Não. Os rejeitados e humilhados, esses serão exaltados. Os maiores pecadores se tornam os maiores adoradores. Saiba disso, meu irmão. Os que estavam mais longe de Cristo, aos quais foram derramadas esperança e pureza ao serem salvos, sentem que lhe devem mais e, portanto, o amam de maneira melhor. Sabe quem são os maiores evangelistas, meus queridos? Isso já muitos pastores, e até mesmo pesquisas comprovaram. Os maiores evangelistas são aqueles que na sua antiga vida, no seu antigo modo de viver, eram bandidos, eram assassinos, pessoas que viviam no limite da vida. Por que eles se tornam grandes evangelistas? Porque eles não têm medo, eles não colocam nada à frente, eles rendem realmente um louvor sincero. Se você falar para ele, vai para a África, ele vai. O que é ir para a África do que colocar a sua vida em risco com uma arma na mão, a ponto de os policiais chegarem e te fuzilar? O que é para eles isto? Eles se entregam verdadeiramente. Porém, para a sociedade, são humilhados, são rejeitados. Esses são exaltados pelo Senhor, quando tocados e transformados. Verso 19 e último, está acabando. Então ele lhe disse, levanta-se e vá. E a sua fé o salvou. Você vê a aceitação de Cristo aqui para este homem. Você vê que ele foi aceito pelo Senhor. A maior bênção através da salvação. O Salvador declarou àquele homem aquilo que não teria como dizer aos outros. A tua fé te salvou. Apenas ele ouviu isso. Os outros não. A tua fé te salvou. Se você quer viver uma vida mais elevada, que essa vida seja de louvar a Deus. Louve a Deus. Que possamos aprender com tudo isso e colocar o louvor no lugar certo. Que possamos ter reuniões de louvor. Que passemos a considerar o pecado de negligenciar o louvor tão grande a ponto de que as nossas orações sejam incompletas ou até mesmo interrompidas. Devemos ter momentos de gratidão, de testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Devemos ter momentos de ações de graça. Rendamos nosso louvor somente a Cristo, quer nos encaminhemos, quer não, aos sacerdotes, que possamos ir sobretudo a Jesus.
a Jesus. Que o louvemos pessoalmente de maneira intensa. Nosso louvor pessoal ao nosso Salvador deve ser grande, o grande objetivo das nossas vidas. Não perca o foco, meu irmão, por causa dos ingratos. Não perca. Se trabalharmos para Jesus e virmos alguns convertidos não agirem como deveriam, ou esperamos, não nos sintamos abatidos por isso. Que até nos entristeçamos por outros não louvarem ao Senhor, mas não fiquemos decepcionados com isso. Que seja apenas um, que seja apenas você. Você que promove pequenas reuniões, talvez você que trabalhe anos e anos para o Evangelho, entregando panfletos, até fazendo bem, mais do que você imagina. Você não sabe onde estão os 9, mas mesmo abençoando apenas um em cada 10, já tem motivo suficiente para agradecer a Deus. Poderá se lamentar um irmão ou uma irmã, tive tão pouco sucesso, levei à salvação apenas uma alma. Será que isso é motivo para estar decepcionado? Que seja apenas um, irmão. Que todo o seu trabalho da sua vida inteira seja apenas por um. Porque Mateus 16, 26 fala que uma alma vale mais do que todo este mundo. Olha o que diz o texto. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troco da sua alma? A alma é algo valioso, é algo que não tem preço. Será que você ficaria triste se estivesse pescando? Meu amigo Cauê gosta de pescar. Ficar o dia inteiro demorando para pegar um peixe. Mas no último minuto vem o maior peixe do lago. Será que ele fica triste? Não há motivo para ficar triste. Não há. A ingratidão é comum para os ganhadores de alma. Não é algo que é uma surpresa, é comum. Você encara ela como algo comum. Como é frequente um ministro trazer muitas pessoas a Cristo e alimentar esse rebanho em seus primeiros dias. Tão logo, porém, aquele homem torna-se idoso, frágil, e procuram se livrar dele, como quem busca obter uma vassoura nova que possa fazer uma limpeza no lugar. A ingratidão é algo que temos que nos acostumar em todo este meio. Se alguém espera gratidão, devo lembrar-lhe, enfim, uma frase máxima. Bem-aventurado aquele que nada espera, pois não será desenganado. O problema é que nós criamos grandes expectativas nas pessoas. Quem somos nós? Você não gerou nada, quem gerou foi Cristo. Por que você se acha digno de criar expectativa em alguém? Se preocupe com a sua vida, com a sua gratidão. As expectativas têm que se encerrar na sua devoção a Cristo, no seu relacionamento com o Senhor. Nem mesmo o nosso mestre recebeu o louvor dos 9. Nem mesmo Jesus. Ele curou os 10 e ele gerou aquilo. Ele gerou. Mas ele não recebeu o louvor que lhe era devido. Portanto, não fique surpreso se você abençoar os outros e os outros não o abençoarem. Pague qualquer coisa que porventura estejam fazendo para você. Pague tudo isso com gratidão e amor, com o bem. Porque essa é a vida a qual Jesus Cristo te chama e te chamou para viver. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que a nossa gratidão seja como deste único que voltou. E que você renda o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração ao nosso Senhor. Fique de pé, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Fale com Ele aí no seu lugar. Clame a Ele. E se algum ponto você acha que está sendo ingrato, meu irmão, o momento de pedir perdão é agora. De falar com o Senhor. Talvez você tenha perdido o foco também, olhando para outras pessoas. Entregue isso para Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelos teus ensinos.
Obrigado por nos mostrar o que verdadeiramente é essa gratidão gerada pelo Senhor. Nos perdoe, Pai, por sermos miseráveis, ingratos, ainda por cima. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor renove a nossa alma, que o Senhor, Pai de amor, nos alimente cada vez mais, nos dando um espírito de gratidão, um espírito genuíno de adoração ao Senhor. Queremos ser como este homem, devemos ser como este homem. Eu te agradeço, Pai. E se em algum momento fomos ingratos, nos perdoe, Senhor Deus. Perdoe a cada um de nós. Perdoe pelas nossas vidas. Pai, sonda o nosso coração e nos mostra. Mas que a partir de hoje possamos ser transformados, Senhor Deus, gratos ao Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima semana com o nosso Senhor Jesus Cristo. E não pode dar abraço, né? Mas um soquinho assim pode, assim, não